Bem-vindos ao primeiro podcast Shinjuku Produções Multimídia. E hoje nós vamos falar sobre cenário virtual. O que é? E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui hoje, na primeira série da temporada, o maior especialista do Brasil para falar sobre cenário virtual e tirar todas as suas dúvidas sobre o tema. Então fique tranquilo, vai ser um bate-papo super gostoso, onde a gente vai discutir um pouquinho o que é, as novas tendências, o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. E para falar sobre isso, eu apresento o André, que ele é especialista em produção virtual em Unreal, certificado Aximetry e CEO da Legado Tecnologia e Centro de Treinamento Begin Play. André, muito bem-vindo e obrigado pelo aceite do convite. Obrigado, James Koji. Agradeço muito o convite. Agradeço a Shinjuku, essa parceria aí bacana que a gente está fazendo na parte de produção e mídia. E espero poder agregar para todo mundo que está acompanhando a gente aí um pouquinho a mais dessa revolução que está acontecendo no mundo. Obrigado, André. Obrigado. Acho que, primeiro eu quero agradecer, né, a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei que o tempo é curto, né? E já tem algum tempo que eu venho falar para você, vamos fazer um podcast, vamos falar um pouco sobre, né, o cenário virtual. E eu sei que o tempo é curto, então obrigado aí pela seu aceite ao convite. Então, obrigado a você, a oportunidade incrível aí de poder estar conversando com profissionais igual vocês aí, um tema tão importante. Obrigado, obrigado. E a gente não pode aqui deixar de falar que o software ele não funciona sem, né, os equipamentos, captação de imagem de qualidade. E a gente trouxe aqui também para participar desse bate-papo, enriquecer esse conteúdo, Armando, que é engenheiro eletrônico com mais de 40 anos de experiência em engenharia, tecnologia e projetos para a TV, rádio, streaming, web TV, gerenciamento de conteúdos digitais, workflow de produção e arquivamento, hein? Muito bom. E diretor de projetos de novos negócios da Broadcast Solution e consultor de projetos de instalação de sistemas e gerenciamento de mídias da Alfred, não é isso? Alfred, isso aí. Muito obrigado, Armando, pelo seu aceite ao convite. E fala um pouquinho quem é você. Eu que agradeço, James. Sim, esse convite para participar desse primeiro podcast, né, da produtora Shinjuku. E para mim vai ser um grande prazer compartilhar o conhecimento e aprender um pouco também, que o mestre André está aqui do meu lado, e também com você que tem uma experiência grande em marketing, em trocar essas ideias, é sempre muito rico. Então, eu agradeço também e tenho muito orgulho de poder participar de um podcast que trata de um assunto que eu sempre vivi, são 40 anos nessa área. 40 anos. Então, eu gosto de poder compartilhar isso e também aprender mais. Estou sempre aprendendo. Nesses 40 anos, eu aprendi muito. Muito bom. E já se prepare que esse é o primeiro de outros podcasts que vocês vão ser convidados aqui. Então, estamos aí. Tá? Então, André, para a gente começar o nosso bate-papo, o que é o cenário virtual? Eu vou falar de produção virtual e, assim, para falar de produção virtual, a gente está num momento épico. E daqui a pouco a gente até entra no motivo por que é um momento tão importante da cenografia virtual. E primeiro vamos falar o que é cenografia virtual, né? Essa é a questão para a gente chegar nesse momento épico. A produção virtual, hoje, ela vem ser, por vários meios, você está colocando ali imagens gráficas de uma forma a compor uma cena real, né? Então, por exemplo, você tem as 3 principais produções virtuais hoje que você consegue realizar. A primeira seria você com fundo verde, você substituir o fundo verde por imagens gráficas feitas por computador. A segunda opção é realidade aumentada, que é você colocar objetos virtuais num ambiente real. E a terceira, e que está se tornando muito popular, e o cinema adotou fortemente, principalmente a Disney, em 2019, e começou um processo grande, que aí nós vamos falar daqui a pouco, que é a parte épica, que é você utilizar grandes painéis de LED para você projetar ali imagens de computador. Então, produção virtual hoje, os 3 principais pilares são esses. Muito bom. Produção, põe o play aqui na tela para te dar um exemplo, né, para quem está aí nos assistindo, de uma produção virtual, né? Então, uma produção virtual
utilizando, né, como o André falou, o chroma key. Ela está no fundo verde aí, né? Então, a gente substitui toda a parte do fundo verde, que a gente chama de chroma key, que é aquele painel verde atrás dela. Vocês veem muito no cinema. E a gente coloca toda a parte de computação gráfica atrás e tem uma câmera que ela tem um sistema de rastreio que você pode movimentar essa câmera. Então aí você consegue ter a qualidade. Muito bom. E vamos falar sobre a câmera aqui com o Armando, né? Sobre que tipo de câmera que é utilizado aqui. Muito bom. André, e se for das aplicações, né? Eu vejo que também dá para fazer as aplicações com até um piloto que a gente está aqui já produzindo, que é o cenário virtual, a cenografia, né? No chroma key para o podcast. Né? Então hoje a gente tem aqui todos os elementos físicos, né, reais, mas a ideia é que a gente possa também produzir com essa produção virtual elementos e formatar um projeto, né, com a identidade visual de cada empresa, com o objetivo de cada empresa. Então isso é muito legal. Produção, se puder passar também aquela parte, um pequeno trecho do podcast virtual, só para o pessoal aí que está nos assistindo ter uma ideia do que é, né, essa cenografia. Enquanto eles estão colocando ali, André, hoje no Brasil, como é que está o movimento de cenografia, de cenário virtual, produção virtual para as empresas, indústrias? Como é que está hoje isso no Brasil e no mundo? Então, James, nós estamos num momento épico, nós estamos no meio de uma revolução e algumas atividades foram muito impactadas já por essa revolução. E eu posso chamar de um tsunami da produção virtual digital, muito forte. E não é apenas uma força de expressão. Eu vou explicar por quê, o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no Brasil e que vai vir muito forte para as empresas e as corporações que estiverem antenadas nesse movimento, elas vão conseguir aproveitar grandes oportunidades. Quando eu falei que nós estamos num momento épico, isso começou em 2019. Produção virtual não é uma coisa nova. Se faz produção virtual há mais de 20 anos. Eu estou no mercado há pelo menos 25 anos fazendo produção virtual para grandes emissoras, para grandes corporações. Só que até 2019, a produção virtual ela era muito cara, ela não dava um retorno de qualidade necessário para que você realmente conseguisse ter ali um resultado gráfico compatível com o investimento. Só que tudo mudou em 2019. A Epic Games, que fabrica uma engine de games, né, um motor de games usado nos games famosos aí, como Fortnite, em 2019 a Disney pega essa engine que é usada para game e utiliza no cinema com o filme Mandalorian. Isso foi uma ruptura total do mercado. Aí você fala, mas melhorou a produção virtual então a partir daí? Não. Houve uma ruptura de como se fazia a produção virtual e entramos num novo momento. Por quê? A partir de 2019, a gente começa a ter uma qualidade de produção virtual muito forte, em que você tem reflexo, você tem sombra, você consegue utilizar os painéis de LED de uma forma a você ter ambientes que você constrói hoje na produção virtual que chegam a você não saber a diferença do real e do virtual, de tão avançada que foi a tecnologia. E ao mesmo tempo, você teve o avanço das placas gráficas, né? Como as placas gráficas da NVIDIA. Isso junto acabou acontecendo o quê? Você tem um acesso maior à produção virtual e uma qualidade antes nunca vista. Só que nem todas as empresas, nem todos os empresários, nem todas as produções e mídias conseguiram ter acesso a essa informação. Então, James, hoje o que a Shinjuku está mostrando nesse podcast é não só falar de uma tecnologia, mas dando oportunidade para que as pessoas que estão assistindo
possam antever esse movimento que está vindo muito forte lá de fora. Para se ter uma ideia, eu acabei de voltar de Las Vegas, uma feira que teve importante, a maior feira de broadcast de televisões e produtoras do mundo. E nessa feira, o ano passado, se falava dessa tecnologia. Esse ano era só essa tecnologia, que era de produção virtual. Bombou esse ano, eu estava lá com ele também, estive lá, bombou. Isso aí, o mais falado da feira foi a tecnologia de cenário virtual, realidade aumentada, isso tudo. E incrível que, assim, o Unreal era o nome da feira. O Unreal é essa engine de games que faz a produção virtual, inclusive que o James aqui tem feito aí toda a parte de podcast e tem adotado a tecnologia, antevendo até o grande boom que está vindo, que é o quê? E o que traz de vantagem, né, James? Ok, tem uma tecnologia bacana, temos aí um custo que hoje possibilita as empresas estarem fazendo. Então, ok, ganhei qualidade, mas o que me traz de retorno? Você abre um leque incrível de opções. Você consegue, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma grande empresa de ferramentas e de maquinários. O que ela fez? Ela tinha que apresentar, fazer lives e transmitir nas mídias sociais dela, inclusive para a equipe de vendas muito grande no Brasil, e nós somos um país aí continental. Então, ela precisaria divulgar ali os produtos no lançamento, mostrando diversas situações. O que ela fez? Ela construiu cenários virtuais de uma garagem, de uma parte de tratamento ali de flores. Então, ela construiu alguns cenários e ela, no mesmo instante, ela põe o equipamento, faz o lançamento, fala com o pessoal de ferramentas, por exemplo, dentro de uma garagem. E aí, no outro momento, ela já está falando do produto dela dentro, por exemplo, de uma floricultura. Então, ela ganha agilidade, ela traz esse apoio do cenário para os produtos dela. Um detalhe só que eu quero colocar bem. A pessoa não está numa garagem, ela não está numa garagem, mas fica na imagem exatamente como se estivesse numa garagem. Você não vê artifício nenhum que possa desmentir que estava numa garagem. É incrível. É muito legal. E você pode trabalhar de estar num lugar fechado, mas você pode, por exemplo, tá lançando o seu produto em Paris e você está num fundo verde em São Paulo, né? Então, essa é uma tecnologia que ficou muito próxima hoje das empresas. Nem todos estão aproveitando essa oportunidade, inclusive de você estar utilizando os painéis de LED, por exemplo, para eventos. Hoje, as feiras, você precisa ter destaque num evento, quando você põe um stand, uma feira. Quando você adota a produção virtual, para você vira um show ali. Sim. Então, você vai fazer... desde um podcast, com situações ali virtuais, até você fazer realmente um virtual em que o apresentador está, por exemplo, no meio do estádio de futebol, ele está num fundo verde ali no stand. Só que o que acontece? Quando você faz essa apresentação ali no stand e você coloca os monitores, o pessoal está acompanhando, você, quando começa o show, você para as alamedas ali do evento, da sua feira, porque as pessoas querem ver. O que acontece? Se quando a gente já faz isso, igual na NAB, que já são pessoas que estão acostumadas em ver produção virtual, já param e já chamam a atenção porque vira um show, imagina quando você chega com essa novidade para um público que não conhecia. Sim. Você chega numa feira, por exemplo, ali... Até uma feira que vai falar, por exemplo, de arquitetura, produtos para casa, e você consegue demonstrar isso de forma virtual. Então, isso daí é incrível. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Eu queria antes, só interrompendo um pouquinho. Produção, clica no play aí, a gente subiu já a imagem. Essa aqui é uma produção virtual, é um podcast. Eu vejo aqui como uma baita de uma tendência, né, em estúdios que estão preparados com o chroma key, com o cenário verde, e aqui você vê uma certa realidade.
Esse ainda, até falei pro André, esse aqui, ele tá mais para game, na minha percepção, né? Mas se consegue produzir essa cenografia, né? Da forma que quiser. Dá um playzinho mais pra frente, para ele dar uma mudada de cenário para ver. O legal é isso, né? Você vai construir o ambiente que você quer. Acho que... Olha que legal. Você consegue estar ali realmente construindo o ambiente que você quer. Você consegue ter a dinâmica de estar fazendo a troca de câmeras. E aí é a especialidade do Armando. E aí até eu agradeço as palavras dele no início. Mas quem aprende sou eu, Armando. Você traz uma experiência pra gente aí que é incrível. Principalmente uma visão aí da parte... O segredo tá na captação, na câmera. Sem a parte da câmera, eu acho que dali para frente, se você começa com a captação sem qualidade ou com um traqueamento que não tem uma qualidade ali para a câmera, tudo que você fizer depois, você só vai estar perdendo ali uma qualidade. Então, Armando, fala para a gente o segredo aí, abre tudo aqui para a gente sobre o segredo das câmeras. O que a gente precisa tá prestando atenção, o que a gente precisa ali de estar tendo ali uma percepção, você tá ali da câmera. Posso começar do início, né? Bora. Assim, como tem 40 anos aí de bagagem, até um pouquinho mais, eu vi muita mudança. E a gente pode resumir muito do que você falou e muito do que a gente estava falando aqui, com 2 palavras: evolução tecnológica. Então, a evolução tecnológica foi proporcionando que o audiovisual pudesse ser produzido com mais qualidade. No final do século passado, nós tínhamos assim, um absurdo de valor para uma câmera de estúdio. Isso, mais ou menos por alto, eram $100 mil uma câmera de estúdio. Um estúdio tem 4, outros tem 5. Mas a lente, que é uma lente para estúdio, também custava $100 mil. Então, poucos poderiam produzir vídeo com qualidade profissional. Então, a evolução tecnológica foi trazendo, primeiro, sair do analógico para o digital, então, foi já uma revolução. Salto, né? Depois vem do digital para o HD, o High Definition. Isso é um resumo muito rápido, né? Depois, agora, a gente já está no 4K, já estamos indo para o 8K. Então, a parte visual ficou com uma qualidade muito forte, e tudo que a evolução tecnológica faz assim: se eu pego agora, eu tenho um High Definition, eu preciso de tecnologia para poder botar isso no meu televisor. Então, eu preciso ter um televisor que também seja High Definition. Então, a evolução é por todos os lados. Então, esse caminho, me lembro muito bem do Chroma Key, também no final do século passado, que era o fundo azul. Era por uma situação mais de técnica, o fundo azul era mais apropriado, mas depois vimos que o verde passou a ser muito mais fácil de você fazer com as tecnologias mais novas. E assim foi evoluindo o próprio Chroma Key. Então, evoluiu o Chroma Key, evoluíram as luzes, saíram de lâmpada de filamento para lâmpada de LED, lâmpadas frias, foram lâmpadas muito boas, e evoluíram as câmeras. Então, no caso do cinema, as câmeras são top nível, mas evoluíram da mesma forma que uma câmera, por exemplo, nós vamos falar de aplicações em que são viáveis para corporações. A corporação não é uma produtora de vídeo, não é uma emissora de televisão. Ela não vai gastar ainda um valor de uma câmera que custa $40 mil. Hoje em dia, uma câmera cara é $40 mil, não mais 100. Né? Então, o que a gente tem agora? A gente tem, com a tecnologia, qualidade com custo baixo. Então, isso viabiliza essa revolução que o André está colocando. Então, nós vamos colocando que a câmera ela começou a ter sensores maiores, sensores que chegam ao ponto de o pessoal do cinema começar a aceitar a trabalhar com uma câmera com sensor de vídeo, não película. Então, você já vê muito no cinema isso, apesar de a película ainda existir, mas era uma coisa inaceitável há 20 anos atrás. Não, como? Não, sensor de imagem não tem aquela parte de
o fundo, as coisas de fotógrafo de cinema, que é um negócio super, mas é super bem feito. Não é minha área cinema, mas eu admiro muito como é que eles conseguem fazer imagens no escuro. E as câmeras de sensor de vídeo não conseguiam fazer imagem no escuro. Agora já conseguem, por a evolução tecnológica. Então, a gente entra também nessa área de captação para fazer um podcast desse. Eu não vou colocar uma câmera de cinema para fazer isso. Mas eu tenho câmeras que eu consigo controlar remotamente. Aí a gente entra numa linha de câmeras que eu gosto muito de falar, que está sendo aplicada hoje já em estúdio de televisão, que é a linha PTZ. Eu vou até pedir, desculpa interromper, produção, põe aquele vídeo da PTZ, deixa ele rodando enquanto o Armando vai falando. Por favor, Armando. Sim, então acho que a PTZ, por acaso o vídeo é da mais moderna câmera PTZ que foi lançada agora, nessa convenção que nós tivemos, que é uma convenção anual. Esse ano foi a 100ª exposição deles, né? Foi a 100ª vez, né? Eu tive em um pouco mais de 30. Então, esses anos todos, a gente vai vendo a evolução da tecnologia. Então, essa câmera que está ali, que está mostrada ali, ela é controlada. Eu posso controlar ela está no Rio, eu controlo ela daqui. E posso receber o vídeo dela daqui da mesma forma. Com um delay muito pequeno. Por internet eu posso conseguir. Ela tem tecnologia para isso. Isso é incrível. Essa parte é incrível, dessa qualidade então, que... E, logicamente, não é uma câmera de $20 mil, não chega nem a 15. Né? Então, essa aqui é o top. Essa hoje é o top. É a top. Aí eu tenho câmeras aí que são com um sensor um pouco menor, mas que dependendo de um podcast ou uma coisa assim, não vai ser uma qualidade muito boa sem ser um custo alto. Um custo alto. E a partir de certos modelos, elas vêm com um protocolo não, é um aplicativo, na realidade, é um software, que vai mostrar o que ela está fazendo. O nome dela é PTZ. PTZ é Pan, Tilt e Zoom. O Pan é o movimento em que a câmera faz horizontalmente. O Tilt é o que ela faz verticalmente. E o Zoom é onde que ela fecha e abre. Então, essa câmera, eu controlando ela por fora, de longe, eu não preciso de ninguém dentro do estúdio. Não tem nenhum cameraman, não tem ninguém. Tem só uma câmerazinha discreta no canto que você pode, inclusive, esconder. Que você fica operando ali no... Tem um controle que você... Um joystick ali. É um joystick, é como se fosse um game. Você tem ali o controle total dela. Tá? E quando você tem uma situação de cenário virtual, seja com chroma key, seja com painel de LED, você usa esse software que vai informar o que a câmera está fazendo para que o cenário virtual acompanhe ela. Então, se eu estou fazendo um pan e o cenário daqui está verde só aqui, ela continua e o chroma não acaba como o chroma aqui acabava. Entra no cenário virtual. Eu vou pedir para a produção colocar aquele primeiro vídeo que iniciou, para vocês terem uma ideia, né, do que o Armando está falando, desse acompanhamento, desse traqueamento, né? Exatamente. Como ele é feito. O zoom está feito e o zoom está feito do cenário também. Então, em um chroma key, né, o cenário não iria acompanhar de tal forma. Outras coisas que a câmera vai fazer, ela dá com uma sensibilidade maior, melhora qualquer tipo de movimento que a pessoa faça, qualquer tipo de movimento que a câmera faça. Que algumas câmeras chegam a fazer um blur, assim, você pega e fica de rastro de luz. Então, essas câmeras novas, a tecnologia mais moderna, evitam isso, elas deixam completamente possível você fazer. E agora, em aplicação, por exemplo, que tem muito problema, por exemplo, com a tela de LED. Essa câmera, ela já tem... Porque, assim, é um problema, né? Foi um problema ou ainda é um problema? O nome desse problema, ou é um efeito, na realidade, que é um batimento entre a frequência do painel de LED e a frequência de leitura da câmera. Isso cria uns ruídos que a gente chama de moiré. O nome técnico correto é moiré. Então, esse moiré, ele é um batimento dessas frequências. Então, você tem que tomar cuidado com o movimento da câmera, ou o tipo do painel de LED, que se é um painel de LED muito... que a gente chama de... Os LEDs são muito espaçados ou não. E essa câmera nova, top que você estava mostrando ali,
ela já vem com o filtro Olha o para movimento esse. aqui dela. Olha o movimento. Legal. Aí nós estamos fazendo um movimento de zoom, você vê que o movimento de zoom está sendo acompanhado por todo o sistema. Porque a câmera está informando, Aqui, ó. olha, está fazendo o andando. pan, e a câmera está informando para onde que ela está indo. No caso do cenário virtual, às vezes se ela parar e a câmera continuar, ele vai continuar mostrando um cenário, mesmo que não tenha mais verde ali atrás. Ela vai continuar mostrando um cenário, porque ela está avisando para o cenário virtual que, olha, eu estou indo para lá, bota o cenário. E o cenário ele faz 360 graus. Da Aí, continuação, né? né? Da... Exatamente. Então, quando a gente tinha um chroma key, ou tinha a parede inteira ainda virando em chroma key para que ele pudesse ter esse pan, ou eu não conseguia fazer um movimento desse. Agora você com um pedacinho só de verde ali, Você consegue... é lógico que a pessoa tem que se limitar a ficar no verde, a pessoa. Né? Então, é isso que a evolução tecnológica veio dar. Então, nós estamos falando de várias evoluções aqui. A gente acabou de comentar o painel de LED. O painel de LED agora é utilizado em cinema como cenário. É uma coisa muito interessante. Até o André também estava desse evento que eu fui a semana passada, 2 semanas atrás, né, ali na Cinemateca, a Semana ABC da Cinemateca, que teve um painel sobre isso. E o pessoal de cinema colocando a história de como eles faziam isso antes, com projeções, tudo, e nunca ficava aquela coisa muito real, mas conseguia dar o efeito que eles queriam, e nós vimos várias produções assim. Eu gosto de brincar. Eu não posso ver o filme Terremoto, que eu era garoto, então foi o primeiro filme Terremoto. Hoje em dia eu falo, pô, mas espera aí, isso é muito... Na época eu achei maravilhoso, nossa, que espetáculo. Hoje em dia eu olho, não, peraí, isso aí é tosco. Porque eu conheço já como fazer bem, né? Como com as novas tecnologias, que consegue fazer aquilo de uma forma muito mais real. Real demais até. Então, essa parte de evolução tecnológica, o cara do cinema estava explicando. Ele tem um problema de locação. Ele está fazendo uma cena de um hotel que é da frente para o mar. Então, tem aquela vista do mar, a cidade lá longe e tal. Aí quer fazer uma cena de um pôr do sol. Aí o que acontece? Se ele estivesse numa locação, primeiro tem que estar um dia que seja sol. Não pode ter nuvem na hora do pôr do sol, não é só no dia sol, na hora do pôr do sol. Depois, ao conseguir esse dia, o ator não pode errar. Porque o pôr do sol ali tem meia hora. O pôr do sol acaba. Inclusive, produção, coloca aquele outro vídeo que tem a cenografia, acho que foi o último que nós colocamos, né? Que eu subi, que tem o do Chitãozinho, né? Isso. O Chitãozinho Chororó utilizou a tecnologia de produção virtual com LED wall, seguindo a mesma tecnologia que foi usada no cinema. E aí daqui a pouco eu falo até um pouquinho mais dessa parte do cinema que é interessante. Você coloca eles em qualquer lugar. Aí o diretor fala, numa situação dessa, é muito mais confortável. Que ele pode até algumas cenas que ele fazia que era no entardecer, falou, não, essa cena é melhor como se fosse noite lá no telão. Então muda, vamos fazer a cena de novo como se fosse noite lá. Roda lá o telão de LED para a noite, para o visual da praia à noite. Você deixa entardecer ali uma semana. Errou, faz. Uma semana sobe o sol de novo. Sobe o sol de novo, vamos lá. Sobe o sol. Valendo. Que legal. Esse tipo de coisa que estamos falando do cenário virtual. Então, tem cenário virtual que a gente faz para um podcast, tem cenário virtual que a gente faz para uma corporação, você pode criar, como o André falou, você cria lá uma situação que o cara está dentro de uma oficina, na realidade ele só está dentro de um espacinho verde, pequenininho. Sim, eu vou até colocar aqui, eu vejo que uma tendência muito forte, falando de podcast, né, de as corporações, as empresas produzirem seus conteúdos, treinamentos para os seus colaboradores. Eu vejo uma oportunidade das empresas se comunicar com sua equipe, em qualquer lugar do Brasil, até do mundo, através de um movimento desse, de um formato de podcast, onde se pode passar informação num formato de bate-papo. Do que o que a gente já vive hoje, que é aquele formato quadrado de palestra, né? Que é mais complicado. É muito técnico, né? Porque você pode ser até técnico aqui na mesa, porém, num bate-papo de 3, 4 pessoas e cada um com o seu ponto de vista, né? Porque é muito saudável. E isso acho que é uma tendência muito, muito legal
Pessoal, fique de olho que esse é um movimento que vai acontecer nesse próximo ano, com muitas empresas procurando esse formato de podcast para treinamento e para colocar nas suas plataformas, né, digitais, treinamento corporativo. Agora, aproveitando, você falou um pouquinho sobre a questão da câmera. Você me falou sobre a cenografia, eu tinha até tenho até anotado aqui, sobre a sala de reunião imersiva, mas eu vou esperar um pouquinho e vou perguntar para o André. André, você falou sobre como é que está esse movimento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte que você acabou de dizer da parte da cenografia, do cinema, isso, você dá complementar. Vou falar e complementando também a parte que você falou ali das oportunidades de podcast, do que está surgindo de oportunidades. Hoje, você consegue, através dessa tecnologia, levar ali para a sua equipe de treinamento, o evento, você treinar a equipe de vendas. Você traz ali, por exemplo, o produto. Às vezes você faz até, dependendo da complexidade, você consegue, por exemplo, ter um produto aqui em cima da mesa, virtualmente, e você ir mostrando peças daquele produto para a sua equipe de vendas, detalhes ali do produto. Então, uma coisa também importante, às vezes, produtos perigosos que você não poderia estar manipulando, então você virtualmente você vai ter lá, né? A gente teve uma situação... Tem um exemplo que você me deu disso aí, que é impossível de você fazer sem ser a realidade virtual. Que é botar um coração ali e o médico ficar falando como é que é o coração, e fica um coração rodando. Ele fez, ele me mostrou isso aqui. Então o médico pode dar aula de um coração enorme aqui e mostrando como é que é o coração. Nessa parte de treinamento, a gente tem um dos maiores hospitais da América Latina, que tem um projeto de produção virtual justamente de ter o coração, esse é o projeto que a gente estava falando, e outros órgãos que mostram detalhes e você consegue até deixar algumas animações, algumas coisas programadas para o médico poder estar trabalhando. E para que esse grande hospital vai utilizar isso? Para treinamento de equipes mesmo, para você tá ali de uma forma visual. E outra, além de você estar fazendo, explicando aquele material, você já está transmitindo isso ali para o continente, para outros países, ao vivo. Então, assim, abre uma série de possibilidades que antes, para fazer isso, você precisaria de uma equipe, precisaria de muita estrutura. Hoje você consegue, de uma maneira que a gente chama do low cost, né, que é um custo menor, você consegue estar produzindo. Isso até é importante, a Shinjuku está preparada para isso. A gente vê muita coisa que a gente já fazendo até em parceria. Então, você tem aí possibilidades muito grandes aí nessa linha de treinamento, eventos, abre um caminho grande. Falando do cinema, que é a questão, o cinema, para trazer um número para cá, assim, para a gente já impactar, os blockbusters que gastam 500 milhões de dólares para fazer uma gravação de um filme, por ter adotado essa tecnologia, passaram a gastar 350 milhões de dólares. Se diminuiu 150 milhões de dólares numa produção no filme, porque está usando a tecnologia de produção virtual dos painéis de LED. Esse mês, o Steven Spielberg está gravando o primeiro filme usando a tecnologia de LED Wall, de produção virtual. Então, a partir do momento, até foi, se vocês pesquisarem aí, tem muita matéria falando disso, porque foi disruptivo. Era uma pessoa que, assim, sempre esteve na frente dos efeitos especiais, tem dinheiro para produzir como ele quiser, e ele decidiu, nesse filme, gravar cenas com a tecnologia do LED Wall. Porque antes você adotava a produção virtual, isso durante 20, 30 anos, você adotava a produção virtual quando você não tinha caixa, você não tinha dinheiro para investir, então você adotava a produção virtual apenas por questão de custo, mas a qualidade você não ia ter um retorno tão satisfatório, porque faltava mesmo parte artística,
que era a sombra, a luz em tempo real, eram os reflexos que hoje você tem no sistema. Ele falou sobre reflexo. No caso do chroma key, que faz o virtual sobre um fundo verde, no cinema começa a ficar complicado. Pois é usado, mas ele dá um trabalho muito grande, porque um cara de óculos reflete o verde do chroma key no óculos. Aí tem que ir o pessoal da pós-produção tirar esse verde do reflexo do óculos, como também o reflexo no espelho, no vidro. Então, o LED tira todo esse trabalho de pós-produção enorme e até você consegue finalizar o seu filme mais cedo, porque você adianta. Mas com isso, levando para um evento corporativo, né? Vejo ainda que, por exemplo, há uma resistência, mas talvez das empresas, né? E das próprias feiras, né? Por não entender como isso funciona e os benefícios. Então, por exemplo, está numa feira de evento, como que se aplica, por exemplo, numa feira de evento corporativo, como se aplica o LED Wall, né, para um tipo desse evento com o cenário virtual? Então, isso é normal no momento que a gente tem uma tecnologia que ela é muito nova. A revolução está acontecendo de 2019 para cá. Nós ficamos 2 anos na pandemia, em que as pessoas, muitos não estavam na ativa. Quem estava na ativa estava em home office e com limitações até de viagens, limitações de até participar de feiras e eventos. Tanto é que a NAB, que é a maior feira que acontece da Broadcast, aconteceu pela primeira vez depois da pandemia o ano passado, e mesmo assim com restrições, que para entrar nos Estados Unidos ainda tinha restrições e nem todo mundo conseguiu visto. Então, o que acontece? A tecnologia ela está muito nova e chegando agora. Então, não se sabe, né? As pessoas não sabem as possibilidades que elas têm para utilizar essa tecnologia. Só que quem já está vindo nesses 2 anos, já trabalhando com a tecnologia, que está tendo esses resultados e está vendo as possibilidades, que são muitas, já estão começando a tirar resultado. Então, por isso que a gente fala, é um momento épico. Quem olhar para a tecnologia vai conseguir extrair, assim, resultados antes inimagináveis com o que a gente tinha. Vou dar um exemplo. A parte do LED Wall. Você pode colocar, primeira parte, o impacto visual já é incrível. Que quando você chega no stand, você tem um painel de LED, você já tem um impacto grande de ver o painel. Só que antes você só ia até aí. Com a tecnologia agora, aquele painel é uma janela para o mundo. Aí você fala, como assim uma janela para o mundo? Quando você imagina a janela da sua casa e imagina um quadro na parede. Quando você olha para o quadro na parede, é o que a gente tinha até hoje. Você pode andar para um lado, andar para o outro, o quadro vai estar estático, parado ali. Agora olha para a janela da sua casa. Tem movimento, você vai para um lado, você vai ver o paralaxe, né? De uma árvore com a outra, você vai ver aquele mundo 3D ali. Se você olhar um pouquinho mais para cá, você vai ver a casa do vizinho. Se você olhar um pouquinho para lá, você vai ver uma árvore que tem para um lado. Quando você adota essa tecnologia do XR com a câmera, igual a gente está conversando aqui, que tem esse protocolo que vai conversar com o virtual, aquele LED vira uma grande janela. Tem um vídeo aí, não tem que você acabou trazendo? Tem um vídeo, pode colocar o Reel que a gente tem. Ah, tem um vídeo chamado Unreal. E aí tem alguns exemplos, tá, produção? O que acontece é que aquele painel, ele vira uma janela para o mundo. Aí vamos fazer um exemplo. Você está num evento e você produz, por exemplo, para agricultura, você produz ali algum trabalho que vai se fazer na terra ou na plantação. Então você pode ter atrás ali uma grande plantação, por exemplo, de milho, e você pode mostrar ali seu produto sendo aplicado, sendo trabalhado naquela lavoura. E aí você consegue fazer a movimentação de câmera e as pessoas que vão estar ali participando vão estar vendo
o que está acontecendo no LED e se olharem para os monitores, É isso aí. vai é estar isso aí. vendo também o resultado no vídeo com uma série de recursos gráficos. Então, Olha, é isso aqui, ó. Você pode trabalhar com um grande painel de LED desse, até painéis menores. Você pega um evento numa feira, você vai fazer ali um 3x3, um 2x2, até painéis menores que você pode colocar um apresentador. Então, isso realmente você traz ali uma série de recursos para quem está vendo ao vivo o evento. E se você tiver transmitido aquele evento ainda para o pessoal em casa, que é o híbrido, aí você fechou com chave de ouro, sem né? dúvida, sem Que você dúvida. vai estar com o pessoal da feira, porque muitas vezes a gente perde a oportunidade, né, James? Você tá num evento, você tá com um stand, você tem pessoas no seu stand, você tem a movimentação, seu produto está fazendo sucesso, você está com aquela produção gráfica, está acontecendo um monte de coisa, e você está perdendo a maior oportunidade de, ao mesmo tempo, estar transmitindo isso para o pessoal que tá no YouTube, o pessoal que está no Instagram. Então, você hoje não adianta querer falar, agora eu estou num evento presencial e agora eu vou fazer um evento virtual. Não. Todo tempo, as tecnologias, elas têm que estar junto. Então, se eu estou no evento, eu já vou mostrar para o meu público em casa que eu lá na feira, no evento, ó, eu estou bombando, as pessoas estão vendo, eu estou entrevistando, eu estou falando, eu trouxe especialista. Então, você leva o seu evento para um outro nível, né? Eu até costumo dizer, né? Eu acho que se for fazer o cálculo, né? De custo, porque para uma empresa estar numa feira de evento e todo o custo envolvido ali, certo? Tem um número limitado de pessoas que estão ali passeando no corredor, né? E que estão visualizando, vendo o seu produto, ou às vezes não. Como o André falou, se adota-se um formato híbrido, né? Com um cenário virtual, onde você consegue, por exemplo, a gente fala assim que o público não vai brigar, né? Na verdade, são pessoas que não teve oportunidade, né, de chegar até o stand, de participar e ter. Aqui um exemplo, ó. Eu tô aqui num fundinho verde no meu escritório. E aí nós colocamos um carro lá, poderia ser o lançamento de um carro. Imaginou você tá no stand, você poderia mostrar detalhes do carro, da roda, uma série, e você tá lá no evento com um pequeno espaço no fundo verde ali. Não, entendeu? A câmera está fazendo isso aí em cima de um verde pequenininho dele. Mas a informação do que a câmera está fazendo entrega para o cenário virtual cobrir tudo. Não, isso é sensacional. Isso é sensacional. E eu falo da oportunidade para as empresas, por quê? Porque se eu falar em Brasil inteiro, nível nacional, né, que é esse continente do Brasil, entregar um conteúdo desse para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estar ali naquele dia, naquele momento... Tem uma parte para colocar nisso aí de feira, que eu ainda não vi utilizarem bem, assim, digamos. Você paga um metro quadrado do stand na feira para você expor ali, para as pessoas visitarem. E você pode... Outra evolução tecnológica foi da conectividade das câmeras. Então, hoje você tem câmera para trabalhar com aquele cabo coaxial do estúdio, aquele HDMI que você usa em casa. As câmeras têm todas essas conectividades. É lógico que alguns modelos só tem um HDMI e um NDI, que é um protocolo por cabo de rede. Mas outras chegam a ter protocolos de streaming. Então, tem um protocolo de streaming de uma empresa canadense chamada Haivision, que eles ficaram open. Então, qualquer um pode usar esse protocolo deles para colocar nos equipamentos. Então, as câmeras PTZ da Panasonic, por exemplo, todas as premium que a gente fala, que não são premium, mas aqui, como eu falei, são totalmente acessíveis. Elas vêm com esse protocolo chamado SRT. SRT em inglês é Security Reliable Transport, ou seja, um transporte seguro e viável, através de internet. Então, você tem conexões em casa de 200 mega, é coisa pra caramba para esse protocolo. Então, num 20 mega você já consegue. Se você consegue ter uma conexão dessa num stand da sua feira, que esteja estável, né? Porque aqui no Brasil a gente tem que estar sempre preocupado com isso. Você pode conectar
a câmera, você pode controlar a câmera de longe e pode receber, através do SRT, numa emissora de televisão. E você entrar ao vivo do seu stand numa emissora de televisão, se fizer um acordo com a emissora de televisão. Sensacional. Você pode gravar isso tudo que está acontecendo lá no seu escritório. Né? Porque uma vez que ali é um protocolo, é um endereço IP, que você vai acessar a sua câmera pelo SRT. Então você vai gravar com qualidade de vídeo, porque o SRT faz isso. Ele mantém a qualidade, mesmo que flutue a internet. Então, o que você, esse híbrido passa a ser... Olha, ele no verde aqui, ó. É. Mostrando até o que acontece. Então, esse híbrido vai permitir que você tenha uma câmera dessa ou duas câmeras dessa dentro do seu stand e faça transmissões. Além de fazer uma coisa só pela internet, você pode até fechar com alguma empresa que possa divulgar isso ao vivo. Sim, sim. Produção, tem um vídeo, um outro vídeo, agora eu não sei qual deles, é o que você tá falando sobre deixa eu colocar... Sala de reunião imersiva. Imersiva, acho que isso para feira é sensacional também, né? Porque... Explica um pouquinho, o que é essa tecnologia, o que é isso? Sala de reunião imersiva. Sala de reunião imersiva é uma aplicação não audiovisual. É esse, tá? Uma aplicação audiovisual em que você cria as paredes, são telas de projetores. Esses projetores são de alta qualidade, pode ser a High Definition, 4K é o mais indicado. Também não são tão caros, mas assim, tem que ter uma lente para que você, num espaço pequeno, possa colocar o projetor em cima e ele projete sem distorções a imagem do seu computador. Então, desse computador, você pode rodar um cenário, você pode rodar todo um projeto o carro, por exemplo, né? Esse carro é o modelo, ele vira o carro e você está lá mostrando num ambiente em U. Então, você pode botar uma mesa e as pessoas ficam ali e depois você pode começar a colocar também, aí sim, aqueles gráficos sobre o consumo de gasolina, o gráfico de vendas, e aí a sala está abraçando todas as pessoas que estão dentro da sala. Ao mesmo tempo, na parte que não tem projeção, tem uma câmera que está pegando tudo isso e transmitindo a reunião também para outros lugares com a mesma imersão. Você tem... Esse é uma aplicação simples, barata, daquela aplicação que você vê em shoppings aí a exposição do modelo imersivo, a exposição do Gauguin que teve nos shoppings, são todos projetores. São projetores audiovisuais. Aquilo ali, você não está vendo, alguns têm LED, mas a maioria é projeção. Então, usa a mesma tecnologia do modo menor e você pode... Como é que você pode fazer? Dentro de uma sala dessa, você pode simular, digamos, gôndolas de supermercado e mostrar onde esses produtos vão ficar. E perguntar para uma pessoa que está na França, pode ser um parceiro, então, o que você acha? Essa gôndola está muito embaixo. Ele pode... E a pessoa do virtual, ela pode, se for o caso, até corrigir na hora, para mostrar o que pode ser melhor, o que não, e vai parecer que você está dentro do supermercado. Muito bom. Agora, por que as empresas, André, as corporações, enfim, ainda não utilizam, ou muito poucas empresas utilizam essa tecnologia? É muito nova? Assim, eu queria entender um pouco, né? Até saber a sua opinião quanto a isso. Isso daí é uma pergunta muito bacana, assim, perfeita. A gente, na parte de broadcast, em 2020, quando eu fui conversar sobre essa tecnologia, quando chegou no Brasil, eu chegava para as pessoas e falava assim, da parte de broadcast, de televisões, né? Eu falava, ó, esse negócio é revolucionário. Revolucionou o cinema e vai revolucionar a televisão. Aí perguntavam para mim, quem que usa no Brasil? Aí eu respondia, ninguém. Mas é porque é novo, mas isso vai ser revolucionário. E aí, de novo, o pessoal perguntava, mas se é tão revolucionário, por que ninguém no Brasil está usando? Isso em 2020, na broadcast. Passado 1 ano e meio,
essa tecnologia hoje tem 80% do mercado brasileiro. Ela já na parte de broadcast, o que foi feito nos últimos 20 anos, ela é 6 vezes maior do que foi feito em um ano. Uau. Então, assim, as grandes emissoras de televisão, as grandes produtoras adotaram essa tecnologia por padrão e as pequenas e médias estão iniciando um processo agora de adoção. Porque é isso, vai demorando para as pessoas entenderem que o custo já é acessível, que a tecnologia agrega. Então, todo mundo que vai tendo contato, igual a oportunidade das pessoas que estão participando aqui desse podcast, já fica com interrogação. Como que é essa tecnologia? Quando vai pesquisar, quando vai ver e ver a qualidade, fala, gente, eu vou adotar isso no meu ramo de atividade e eu vou ser pioneiro. E é isso que vai acontecendo. E, James, a gente faz um trabalho muito forte com a Epic Games. A gente tem alguns estudos que eles fizeram mundialmente. E, assim, hoje, o mercado mundial de trabalho sobe, às vezes, taxa de 10%, 6%. A parte de produção virtual está subindo 600%. E a projeção nos próximos 5, 10 anos é logaritmo, assim, exponencial, desculpa, exponencial. Mas e profissional para isso? Porque é uma tecnologia nova, né? E como é que faz para ter profissionais? Porque a gente vê, por exemplo, na produção de audiovisual, né? Hoje tem muita gente trabalhando com Premiere, né? Com, enfim, After Effects, DaVinci, enfim. Nesse caso, é uma mão de obra específica, né? É uma mão de obra específica. Hoje, os maiores treinadores no Brasil dessa tecnologia de Unreal, quem faz sou eu e meu sócio Henrique, através do nosso centro de treinamento. Hoje nós temos um centro de treinamento, a Big Play, e agora o Sérgio, que também é um especialista Epic Games, ele é certificado, o Henrique também é certificado Epic Games. Então, nós três somos hoje sócios na Big Play, e a Big Play hoje é o maior centro de treinamento. Já era, não com esse nome tá vindo forte agora, porque a gente está implantando um projeto novo, mas a gente já faz esse treinamento em 2 anos. Em 2 anos, a gente já treinou 1.000 profissionais, sendo 300 presenciais, o restante online. A gente fez esse treinamento no Brasil. Então, a gente conseguiu ter a oportunidade de treinar aí as maiores empresas hoje de mídia. Então, nós fizemos um treinamento muito bacana para justamente alavancar o uso dessa tecnologia. Mas ainda tem muito campo. É uma oportunidade para profissionais de outras áreas. Sim. Então, mas isso não é Brasil, isso é mundo. Das pessoas que nós treinamos, teve 5 pessoas que foram trabalhar no exterior. Se você pegar, a gente fez um trabalho bacana na Alemanha. Nós montamos na Alemanha para a maior empresa de mídia, que é a Axel Springs. A gente montou toda a parte de produção virtual. E essas empresas tendo buscar no mundo o profissional. E o brasileiro é diferenciado na parte de criação criativa. Desde a época do 3D, Hollywood, não tem como você não ir num estúdio em Hollywood ou numa produtora em Los Angeles e você não encontrar um brasileiro trabalhando lá. Isso de anos, né? E agora, com a produção virtual, é a mesma coisa. O profissional brasileiro, ele é demandado, como as produtoras brasileiras, como isso brasileiro, ele se destaca muito na parte de criação. Então, isso não tem sido diferente com essa tecnologia. Ela tem avançado muito. A gente tem ajudado bastante nessa formação. E quem tiver curiosidade pode entrar no nosso site aí. Eu vou deixar o link na descrição. Está aqui embaixo na descrição. Vocês podem clicar que vai estar ali as informações. Bom, a gente está chegando ao fim. Passou muito rápido, né? Aqui dá para a gente ficar mais umas 2 horas aqui conversando, mas oportunidades não faltarão. Vamos lá. Né? E eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui.
pelo tempo, mais uma vez. Sei que você vai fazer a cirurgia amanhã, né, Eu vou Armando? fazer a cirurgia amanhã, Uma mas cirurgia, coisa só uma corretiva aí. muito bom. E Ó, aproveitem, É grande, né? Tem que Tem dar que um dar jeito, né? mas obrigado, André, pelo aceite do convite. Aguarde que vai vir mais conteúdos. Eu vou chamar o André aqui, o Armando, para a gente conversar. Se você tiver alguma dica de conteúdo, deixa aqui nos comentários que a gente vai produzir, tá bom? André, considerações finais, quer falar alguma coisa? Olha, agradecer muito ao seu convite, James. Agradecer muito a oportunidade da Shinjuku. A gente tem aí, realmente, você está abrindo um canal muito importante, porque hoje a gente vê muito conteúdo na internet que traz coisas assim aleatórias. E poucas pessoas realmente traz qualidade, traz conteúdo. E se tem uma informação importante e uma mensagem que eu gostaria de deixar, é que realmente a produção virtual é uma oportunidade para empresas, para estarem utilizando muito forte. E é uma tendência, assim... eu vou até parafraseando aqui o Bill Gates, né? Isso. Só que por outro sentido. O Bill Gates, uma vez ele falou assim, ou você vai ter uma empresa que vai estar na internet, ou você não vai ter uma empresa, né? Então eu vou falar também a mesma coisa. Ou você vai produzir mídia com produção virtual também, ou você não vai produzir mídia. Não vai produzir mais mídia. Porque seu concorrente ele vai utilizar a produção virtual e com a produção virtual ele vai ter resultado melhor com menos investimento. Então é uma concorrência quase desleal. Então é essa a mensagem que eu deixo pro empresário, para quem realmente quer, na parte de divulgação, de marketing, de produção de conteúdo, ter uma oportunidade. E para o profissional, eu deixo a mesma dica. Hoje, se eu tivesse que virar para o meu filho e falar um caminho para seguir, ou se eu fosse um profissional e eu quisesse no mercado ir para uma direção que você tem uma perspectiva aí de 5, 10 anos muito forte, eu iria para a produção virtual, e não só virtual, né? Que quando a gente fala do Unreal, fala das técnicas de produção virtual, a gente tá... Olha o que a gente está falando. A gente está falando de marketing, a gente está falando da área industrial. Você tem hoje a BMW usando o Unreal tanto para fazer o motor, como para fazer a publicidade da BMW. Então você tem a parte de arquivismo, de arquitetura, engenharia, cinema, broadcast, televisão, né? Então, Sim. eu daria essa... dá uma olhada carinho nesse caminho que é muito bacana. E hoje um profissional da área de produção virtual ganha em média o dobro do que seria um profissional de 3D. Obrigado, James Scott, pela oportunidade. Armando, por favor, muito bom. Sempre um prazer Eu me estar com sinto você aqui. honrado tá ao seu lado aí, um profissional Sim. aí que é referência pra gente. Legal. Muito obrigado, Armando. Pode dar Eu suas também agradeço muito a considerações. oportunidade. Para mim é sempre um prazer mesmo. Eu gosto de falar sobre tudo que eu faço, desde que comecei lá com 19 anos, lá longe atrás. E fica aqui o recado de que a evolução tecnológica hoje permitiu que a produção não se fique mais dentro de emissoras de televisão, produtoras de vídeo, produtoras de comercial e cinema. A produção visual de qualidade está disponível, está acessível para as empresas, para igrejas, para... Youtubers, né? Youtubers também, claro, mas eles já fazem uma produção audiovisual, mas a gente pode fazer com qualidade profissional, como se fosse aquela qualidade que você vê em televisão. Isso está viável, acessível e já está evoluindo. Sabe? Então, nós estamos falando de vários aspectos. E como o meu amigo, o André aqui, já colocou, é épico. É uma coisa... Eu vivi algumas situações de revolucionárias dentro desse mercado.
Não, como te falei, né? HD, 4K, analógico para digital, essa coisa toda. E agora, nessa feira que nós tivemos em Las Vegas, logo que você entrava no primeiro pavilhão, o central, tinha lá um telão de LED enorme, rodando um cenário virtual, assim, tipo, aquela coisa de ficção de um canyon e uma moto, e você chegava lá, o cara te convidava, senta aqui na moto, aí você via o monitor e quando você via, você estava voando na moto, dentro daquele canyon, desviando das pessoas. Você olhava aquilo, você olhava para o monitor e olhava o que você estava vendo, você não acreditava, né? Olha, eu que criei essa bagagem toda, eu fiquei... Assim, no stand, como você falou, no stand. Sensacional. O futuro Então, é agora, né? O então, futuro... sempre estou aqui para falar sobre essas coisas. Para mim, é sempre uma coisa que me emotiva, me deixa... Muito bom. A gente vê nos olhos do Armando, né, a paixão pela profissão, né? Isso é muito, muito bonito. E aproveito para falar sobre o próximo episódio. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre... vamos falar com o maior especialista, um dos maiores, né? Eu considero, em marketplace de e-commerce do Brasil. Otávio Ozawa. O japonesinho é ninja, ele é muito bom. E a gente vai discutir um pouquinho sobre os e-commerce da China e nos Estados Unidos e como é que eles utilizam as live e-commerce e o que isso impacta na vida dos e-commerce aqui no Brasil. E também falando do podcast e-commerce, que é trazer um pouquinho do formato que hoje já existe de live e-commerce, mas para o podcast. Né? Esse é um assunto bem legal e adotando como estratégia para aumentar as vendas de e-commerce, utilizando, claro, cenário virtual, né? Tudo isso que a gente acabou de conversar aqui e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado você que nos assistiu. Clica no link aqui, deixa o seu like e não esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal. Obrigado mais uma vez à sua audiência e fique ligado nos próximos episódios. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, obrigado.